E hoje nós começamos o livro, a primeira carta de Paulo aos Coríntios. Então hoje começa a primeira carta de Paulo aos Coríntios e vocês são bem-vindos a acompanhá-la, se desejarem. E os crentes daqui, gente, espero que vocês tenham lido esse negócio, hein? Então a abertura é nos primeiros 9 versos do primeiro capítulo. 1 Coríntios, capítulo 1, versos de 1 a 9. A palavra de Deus diz assim: Paulo, chamado pela vontade de Deus para ser apóstolo de Jesus Cristo, e o irmão Sóstenes, a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados para ser santos, com todos que em todo lugar invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso, graça a vós outros e paz, da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Sempre dou graças a meu Deus a vosso respeito, por causa da graça de Deus que vos foi dada em Cristo Jesus, porque em tudo fostes enriquecidos nele, e tudo que falam e em todo conhecimento, assim como o testemunho de Cristo tem sido confirmado em vós, de maneira que não vos falte nenhum dom, aguardando vós a revelação de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual também vos confirmará até o fim, para serdes irrepreensíveis no dia de nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é Deus, pelo qual fostes chamados à comunhão de seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Vamos falar com o nosso Deus? Bom Deus e Pai, nós vamos tratar agora dessa abertura da carta, a primeira carta de Paulo aos Coríntios, que o Teu Espírito moveu a escrever lá atrás e tem sido a Tua palavra para gerações e gerações. E nós estamos aqui diante do Senhor agora, rogando que o Senhor fale conosco também. Nós oramos assim no nome de Jesus. Amém. Um rascunho simples, a tradução vocês já viram, só um pedacinho que foi diferente, mas é digno de nota, se vocês tivessem um lápis de cor aí, marcar todas as vezes em que aparece Jesus Cristo. São 9 versos e aparece 9 vezes. Ou seja, alguma coisa está sendo dita, as cartas têm essa característica. Aliás, quase todo escrito, você geralmente dá as dicas na abertura. E nessa abertura, essa base Jesus Cristo é importante, e as 3 palavras chamado, que é o que vai dividir o sermão. Ele é chamado, Paulo é chamado, os coríntios também são chamados, e todos são chamados à comunhão de seu Filho. Parece que Paulo quer fazer exatamente isso, repassar com eles o que eles foram chamados. Por isso o título. Eu queria falar como espartano, porque, aliás, o pessoal de Corinto se juntou aos espartanos na Guerra do Peloponeso e outras coisas. Então eu queria dar uns gritos aqui: brasilienses! Para o que vocês foram chamados? Ia ser bem divertido. Mas se eu conseguisse fazer isso todas as vezes, mas eu fico muito sem graça, entendeu? Então, mas ouçam isso quando eu falar: brasilienses, para o que vocês foram chamados? Aí vocês ouvem daquele jeito. Tem um conversor aí no ouvido, tá bom? Então era essa a ideia, eu queria bem gritar desse jeito mesmo. Porque Paulo começa a carta com um lembrete dos fundamentos. E aí então eu vou à introdução. Imagina a cena: você viajou, deixou seus filhos crentes tomando conta da casa. No meio das férias, você recebe alguém que resolveu falar com você pelo WhatsApp. No meio das férias, contando algumas coisinhas. Primeiro que um grupo de irmãos da comunidade tem se reunido na sua casa, o que parece ser muito bom, todos jovens. Mas em seguida fica sabendo que uns preferem um pastor e outros outro. E chegam a faltar reunião de adoração se o outro for pregar. Aí ficou descobrindo nesses recadinhos do WhatsApp. Além disso, tem havido diversos pecados sexuais, parecendo que aqueles jovens são piores que as pessoas de fora da igreja. A comida e bebida têm servido para formar mais subgrupos dentro da igreja. Tem o grupo do escândalo, tem o grupo da liberdade.
E parece ainda que eles estão avidamente buscando dons mais importantes. E tudo parece uma grande maluquice. É só isso que você recebeu metade das suas férias. Jesus Cristo, ele não parece ser a lente mediante a qual eles enxergam e vivem seus relacionamentos com os irmãos na fé e com os de fora. Eu fico pensando o que você faria. Você escreveria uma carta tipo aos Gálatas, chutando o balde? Seria essa a carta que você escreveria? Você não esperaria alguém mais irritado escrevendo assim: seus malditos, que palhaçada é essa? Estão achando que estão na casa de quem? A gente gosta de lembrar disso, né? Deixa só a gente voltar para vocês verem. Eu quero os nomes de quem está aprontando. Geralmente a gente passa por essas frases aí, na hora do sangue quente. Paulo escreve aos Coríntios para esclarecer o que Deus fez e o que eles já são diante dele. Assim eles poderiam refletir melhor se de fato estavam no Evangelho. Eu creio que Paulo conversaria assim com os pais dos meninos aí, dessa família. Eu acho que Paulo diria para eles assim: senta aí, vocês precisam relembrá-los quem eles são, a nova identidade deles. Ajude-os com algumas perguntas e depois esclareçam como é que o Evangelho se aplica àquelas situações. Porque há algumas coisas para serem estranhadas. Não tem ninguém no grupo estranhando a falta de unidade? Não tem ninguém do grupo conversou com os que têm cometido pecados sexuais? Será que nenhum líder se lembra da carta do Concílio de Jerusalém sobre comida? Eles não estão surpresos com uma reunião comunitária que sirva apenas para interesses individuais? Sabe, tudo isso tem que causar estranhamento na comunidade. E por que será que a comunidade não está estranhando isso? Está todo mundo mancomunado nessa? Não é possível. Bom, hoje Deus nos ensina, por intermédio de Paulo, como começar uma conversa com uma igreja que saiu dos trilhos. É isso que nós vamos começar a ver. Paulo, ele nos ajuda a entender como começar uma conversa com uma igreja que saiu dos trilhos. E é por isso que brasilienses, para o que vocês foram chamados? Eu fiz o concurso, não fui chamado ainda. Presta atenção na pergunta. Para o que você foi chamado? Essa é a ideia. Porque Paulo, esse é o nosso primeiro ponto, ele foi chamado para ser apóstolo. E vocês foram chamados para quê? Ele foi chamado para ser apóstolo. Nesse nosso primeiro ponto, Paulo começou assim a conversa. Eu fui chamado pela vontade de Deus para ser o embaixador de Jesus Cristo, o enviado com as notícias dele. Não são minhas, são dele. É interessante que ele tenha começado com a credencial apostólica desse jeito. Talvez Paulo tenha escrito assim, porque ele vai dizer coisas muito difíceis à igreja. E ele não quer que seus leitores confundam a origem dessas palavras. E a origem é do próprio Deus. O povo de Deus precisa saber que as palavras vieram daquele que o chamou, apóstolo pela vontade de Deus. É quase como assim, gente, não bate em mim, eu estou no nome de Deus aqui, só falando o que Deus ensina. Então, eu não sou o seu alvo, o seu problema é com Deus. É basicamente por aí que ele vai. Paulo não estava tendo nenhum interesse religioso, não estava em busca de alguma coisa quando ele estava perseguindo os cristãos. Ele não estava buscando Jesus, nada disso. Não estava com um jeito mais assim, quem sabe eu entro nessa. Não, Deus o encontrou e o chamou. É assim que Deus faz. E quando Deus chama, a pessoa vem. É diferente de quando pais chamam, né? Filho, almoço está pronto. Já vou. Estou indo. Estou quase aí. Aí divide o segundo em vários subsegundos ali, milissegundos. E quando você finalmente dá a grande bronca, mas eu estava indo mentalmente. Chamado de Deus não é assim. Deus chamou, a pessoa vem.
e chamou para ser um apóstolo, uma testemunha dele. Foi isso que Paulo foi chamado. E olha, certeza que tem alguns chamados, aliás, eu diria que todos os chamados, só o chamado para ser cristão, eu já achei complicado. Minha vida estava tão boa, gente, tão arrumadinha. E depois que eu virei crente, só arrumei problema. Porque tinha pecado que eu não chamava de pecado, estava vivendo feliz da vida. Mas agora você aprende que aquilo não é bom. Aí tem coisa que você nem estava pensando no assunto, o pastor prega e fala assim, então, isso é pecado. Aí você fala, meu Deus, parece que eu não faço nada certo. Então, Paulo, eu não sei se ele tinha alegria exatamente na hora dos apedrejamentos, as perseguições, as cadeias, não eram motivos de alegria, mas ele foi chamado para servir o seu Senhor. E no meio do caminho, Deus tinha essas coisinhas para ele, que poderiam acontecer e aconteceram. Ao lermos esses termos religiosos de chamado, etc., a gente tem uma inclinação a pensar que os problemas que enfrentamos, ou a cidade na qual nós moramos, elas são muito diferentes daquela época. Aliás, tudo na Bíblia é tão distante cultural e linguisticamente, mas nós sabemos que Deus fala com todas as gerações por intermédio da sua palavra escrita. E sabem o que mais? A primeira carta aos Coríntios se parece muito com o nosso tempo. Aquela igreja enfrentava grandes problemas como os problemas que nós lutamos aqui hoje também. Como lidar com desentendimento entre cristãos? Qual é a ética sexual cristã e como lidar com uma cultura cuja norma é a promiscuidade? De que modo o evangelho molda o casamento, afinal? Como lidar com certas práticas culturais das quais nós discordamos? E muitas outras questões, os problemas que eles passaram, nós também passamos. Sobre a cidade de Corinto, a gente poderia dizer algumas coisas, porque era uma cidade, à época, dominada pelos romanos, nesse período, mas uma cidade milenar, uma cidade muito antiga, com muitas histórias do passado. Se você tiver curiosidade, vai buscar a história de Sísifo, que você já ouviu ela citada por aí, de quem vai rolar a pedra morro acima. Sísifo é dali. Os argonautas, quem já viu o desenho, vai ver de onde é que veio esse nome. A Guerra do Peloponeso, o Templo de Afrodite, é um lugar muito antigo. Aliás, você pode viajar para lá e encontrar até uma pousada perto da praia do Peloponeso, e uma pousada chamada Éfira, que é o antigo nome de Corinto. Vai lá, fica na pousadinha, Éfira, está lá pertinho da praia do Peloponeso, curte a sua Grécia, feliz, depois volta para o Brasil e conta, já que foi para o Egito, vai para a Grécia e curte lá e conta para a gente como é que foi. E pode até torcer para o Corinthians Futebol Clube, que está na 3ª divisão lá em Corinto. É um nome... Bom, como o time do Corinthians escolheu o nome do time inglês, e que se escreve igual à cidade de Corinto, eu não consegui essa informação, se os ingleses copiaram dessa cidade. Mas eu não acho outro lugar que chame esse nome. Quem sabe foi de lá mesmo. Lá o Corinthians está na 3ª divisão. Estava na 4ª, mas já subiu. Está indo bem. Vamos torcer por eles, que vale a pena. Especialmente aqueles que são irmãos mais chegados do nome, não é? No primeiro século, a cidade de Corinto era um excelente lugar para pluralidade, gente de influência. Era um bom lugar para começar a escalada social, estabelecer o seu nome, a sua carreira. A cultura de Corinto era movimentada por comércio e negócios. Para usar termos conhecidos, um bom lugar para bater papo, um bom lugar para massagear o ego de um superior, um bom lugar para ombrear com os poderosos, aprender técnicas de marionete e lançar nomes de rivais na lama. Lugar maravilhoso, parece Brasília. Corinto também era caracterizada por um espírito cosmopolita e diversidade religiosa. Havia até templos com prostitutas profissionais. A cidade era ocupada por gente de todos os lugares. Assim, havia religiões novas e antigas de todo tipo, lado a lado, e inclusive o culto ao imperador. Isso significa que as pessoas poderiam escolher quais práticas religiosas melhor combinassem com a ocasião
ou com o grupo com o qual eles se relacionavam. Esse era um ambiente de comércio, prazer, corpos. Foi um contexto assim que Paulo anunciou o Evangelho. E você pode ler isso lá no capítulo 18 de Atos. Foi nesse lugar que ele passou 1 ano e meio. Havia muitas questões na igreja de Corinto, mas a disciplina, ela precisa ser proporcional aos problemas. Eu digo isso porque eu fiquei intrigado. Eu falei assim, cara, numa igreja como Corinto, se ele bateu nos Gálatas, aqui ele vai virar a mão. Estava esperando uma carta pesada. Eu falei, por que Paulo não escreve uma carta pesadésima para Corinto e encheu a mão para os Gálatas? Eu falei, por que ele fez isso? Bom, há diferenças importantes entre Corinto e as igrejas da Galácia. Os Gálatas eles estavam sendo persuadidos pelos judaizantes, que, aliás, eu tenho visto que eles estão de volta na internet aí. O Instagram está cheio deles, cheio de gente dizendo o que você precisa do judaísmo para poder entender melhor a Bíblia. Bem-vindo, judaizantes eletrônicos, eles estão aí. E geralmente propondo outro fundamento. E era o que era proposto aos Gálatas, outro evangelho, outro fundamento que não Jesus Cristo. E a igreja estava aceitando. Já os coríntios estavam acreditando estar no fundamento, em Cristo, mas não percebendo que as suas atitudes revelavam estar se distanciando dele. Mas eles achavam que estavam no fundamento. Enquanto perante os Gálatas, Paulo tinha de destacar a liberdade para a qual Cristo os libertou, é assim que ele escreve aos Gálatas, o perigo em Corinto era a compreensão equivocada dessa liberdade. Tanto que o moto conhecido dos coríntios, é tão difícil, depois eu confundo com o time, dos coríntios, todas as coisas me são lícitas. É isso que todo mundo dizia para todo lugar. A igreja toda dizia isso, todas as coisas me são lícitas, eu posso todas as coisas. O começo dessa conversa, então, de Paulo foi assim nessa carta. As coisas estão complicadas, e estavam. Voltemos aos fundamentos. E o fundamento é que Paulo foi chamado, eles também foram chamados. O serviço realizado pelas pessoas com seus dons na igreja, eles serviriam para que as pessoas dessem glória a Deus, e não que eles começassem a fazer uma lista comparativa para saber quem é melhor, quem se destaca mais. Quando Paulo foi chamado, ele era perseguidor da igreja, e Deus mudou seu coração. Talvez Paulo tivesse escolhido por ele mesmo outro dom. Ser apóstolo nós vimos que dá muito, e deu para ele muito trabalho. Além da tentação, quando você é embaixador de alguém, você tem que dizer o que o outro disse. Você representa alguém. E a tentação deve ter sido grande de emitir a sua opinião. Ser movido pelo Espírito de Deus e falar somente como embaixador do reino dos Deus é um privilégio e é um peso. Mas foi a vontade de Deus que fosse assim. Ele foi chamado para o serviço, para servir a igreja com os dons que Deus deu a ele. Paulo foi chamado para um lugar assim. Brasilienses, para o que vocês foram chamados? O segundo ponto é que eles foram chamados para a santidade. Os coríntios, né? Vocês, a gente vai ver aqui agora. Mas deve ser a mesma coisa. Porque geralmente é isso, né? O que está na Bíblia é para todos os crentes. Mas eu estou falando dos coríntios, eles foram chamados para a santidade. E Paulo vai dizer para eles, na verdade, vocês já foram santificados. A identidade de vocês depende daquela resposta à antiga pergunta, onde estás? E vocês já responderam. Depois de Deus ter mudado o coração de vocês, estamos em Cristo. Eu estava perdido, mas agora eu estou em Cristo. Quem está em Cristo, ele é nova criação, já foi santificado. Essa é a sua identidade. Santos. É assim que Deus Pai nos vê a todos, como santos. São Marcel, tudo bem? Santa Regina. Bonito, né? Santa Regina. Vou nem falar o nome de todo mundo, que alguns não querem se chamar de santo, né? Mas não tem jeito, gente.
São Rasenclever, olha aí. Fica bonito, hein? Todo mundo aqui é São alguma coisa. Eu estava lendo as cartas de São Lucas. Eu estava lendo os escritos de Santo Agostinho. Eu passei lá na Monergismo, lá do São. Já pensou que bonito? O São, o Santo, a Santa. Ia ficar lindo demais, não é? É isso mesmo. Nós somos santos, isso evidencia, quando Deus diz isso na sua palavra, o quanto nós estamos permanecendo no caminho dele, porque ele já fez isso de nós, e é assim que ele nos vê. Não foi apenas a Paulo a quem ele graciosamente chamou, ele também chamou os coríntios, e chamou a vocês, brasilienses. Os primeiros ouvintes de Paulo são cristãos coríntios que também são santificados em Cristo Jesus e chamados para serem santos. Os homens, mulheres e crianças coríntios, a quem Paulo escreve a sua primeira carta, são aqueles a quem Deus chama e equipa para se tornarem cada vez mais semelhantes ao seu Salvador. O começo da conversa com uma igreja que saiu dos trilhos é assim. Começa afirmando que Deus está ocupado transformando os membros da igreja em pessoas que se assemelham cada vez mais ao nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, cujo nome nós invocamos. Paulo vai tratar com problemas específicos em outros sermões, mas ele simplesmente começa lembrando-os de que Deus os está tornando cada vez mais santos, cada vez mais semelhantes a Jesus Cristo. E é por isso que o estranhamento deveria ser esse, não é? A gente vai caminhando junto aqui, e depois de alguns anos você fala assim: Mortosa, você não devia estar mais parecido com Jesus nessa altura do campeonato? Em relação àquela época que a gente se conheceu, há 20 anos lá atrás? Não tem 20 anos, né? Estou só inventando. Então, de 20 anos para cá, Mortosa, você acha que eu dei uma mudadinha? Porque eu vou dizer de você também se eu acho que você deu uma mudadinha. Vamos trocar a figurinha? Vamos ver o que Jesus Cristo tem feito na vida da gente? Essa é a nossa comunidade, ela vive disso. Ela vive do testemunho dessa transformação o tempo inteiro. Porque não dá, depois de um certo tempo, de olhar e falar assim: rapaz, fulano não mudou nada. Assim, como nada? Nada. Ficou nervoso, batendo em todo mundo, agride. Uma loucura. Você fala assim: então tem uma coisa estranha aí, muito estranha, porque Deus está fazendo isso, e Ele diz que está fazendo isso, e que Ele já deu o equipamento para isso, então Ele está nos tornando cada vez mais semelhantes a Jesus Cristo. Os coríntios foram enriquecidos em tantas coisas, de modo especial a maneira como eles falavam, ensinavam, pregavam, eles conheciam muito. Mas observem que Paulo dá todo o crédito a Deus. Ele agradece a Deus por seus leitores coríntios, mas insiste que é por causa da graça que Deus lhes deu em Cristo. É quase como se o apóstolo os lembrasse de que, embora ele seja de fato profunda e constantemente grato por eles, aquilo pelo qual ele é grato é um presente de Deus para eles. Os cristãos de Corinto, eles são, de certa forma, dignos de louvor, porque Deus os tornou dignos de louvor. Sem essa obra redentora e capacitadora de Deus, os coríntios seriam como um nada, não teriam coisa alguma a ser elogiada. Mas Deus os capacitou para serem ricos em talentos. Eles falavam bem, sabiam muito, não por causa de uma virtude própria, mas porque Deus os agraciou com esses dons. O Espírito Santo os equipou com tudo o que eles precisavam para serem santos, para honrarem a Deus e para abençoarem o próximo. Então, quando a gente vai perceber no andar da carta a infidelidade conjugal, as discórdias entre irmãos, não surgiram por faltar algum dom espiritual. Não foi por essa razão. Os pecados dos coríntios surgiram em sua falha em usar os dons com os quais Deus os agraciou. Os coríntios têm tudo
tinham tudo o que precisavam para serem fiéis a Deus, uns aos outros, até que Deus retornasse na pessoa do seu Filho, trazendo o reino celestial. Deus, insiste o apóstolo no verso 8, vai manter vocês firmes até o fim, para que vocês sejam irrepreensíveis no dia do nosso Senhor. Mas o restante da carta, vocês vão ver, descreve uma igreja que está muito longe de ser irrepreensível. Mas é bom lembrar o fundamento. Deus vai nos guardar irrepreensíveis. Aí fala assim, então, eu não estou em sintonia. E eu preciso estar em sintonia. Há diversas igrejas padecendo desse mal de tentar ser relevante pelos critérios da cidade dos homens, desse mundo. Brasilienses. Vocês estão em uma cidade estratégica, multicultural, mas vocês deveriam dar mostras de que frequentam o centro de tradições do reino de Deus, um lugar no qual você compartilha dons e talentos, participa da mesma refeição, reconhece os sotaques dessa igreja local. Seja lá onde você estiver, mesmo numa cidade como essa, é isso que você devia estar fazendo. Paulo foi ensinado por Deus que a aliança da graça não depende da obediência dos seres humanos. E graças a Deus por isso. Porque se fosse pela minha obediência, eu não tinha nada. Se fosse pela obediência de vocês, vocês tinham nada. Talvez alguém fale assim, mas eu obedeço bastante em... Fala assim, não, sério que você vai por esse caminho? E dá para te dar uma lista aqui, simples, de coisas que você não obedece. E se a gente quebrar um só mandamento, a gente é réu do inferno. Então, nós não conseguimos. Mas essa aliança, ela carrega consigo a obrigação de andar no caminho dela, e somos nós que fazemos isso. E quando andamos, a gente fala assim, obrigado, Deus, pela sua compaixão. Quando a gente lê o Antigo Testamento, você percebe que muitos israelitas do passado se tornaram infiéis e adúlteros. E quando os profetas vão falar com eles, eles não ficam chateados e concluindo que Deus muda, que a sua aliança vacila, ou que as suas promessas falharam. Pelo contrário, Deus não pode e não quebra a sua aliança. Ele voluntariamente, com juramento solene, ele se obrigou com o seu povo a andar com ele. A sua fama, o seu nome, a sua honra dependem disso. Ele não abandona o seu povo, ele não nos abandona, brasilienses. A sua aliança é eterna e não vacila. Ele quem deu um novo coração e um novo espírito. É Ele que escreve as leis no nosso íntimo e nos faz andar nos seus estatutos. Mais tarde, nessa mesma carta aos Coríntios, quando Paulo comenta sobre a infidelidade de Israel, com o coração cheio de dor disso, ele não conclui que a palavra de Deus tenha falhado, mas continua a acreditar que Deus tem compaixão de quem Ele quer, que seus dons e o seu chamado é irrevogável e que nem todos os descendentes de Israel pertencem a Israel. A igreja de Cristo em Corinto é uma realidade. O chamado de Deus para a santidade também é. Aqueles que nasceram de novo, eles vão ouvir a voz de Deus por intermédio dos meios de graça. É por isso que ele começa a conversa, repassando os fundamentos. A certeza do chamado é tão certa que um dia João, o apóstolo, disse assim, aqueles que se afastaram, eles não eram dos nossos, ou teriam permanecido conosco. De vez em quando tem uma igreja ou outra que usa essa frase, não é? Eles não eram dos nossos, não eram presbiterianos, se fossem, teriam permanecido conosco. Assim, isso não foi usado, esse texto não é usado para denominações. Isso aqui é para a boca de Jesus dizendo, para o evangelho de Jesus ensinando. Não por terem se afastado de uma igreja local, mas por terem se afastado de Cristo. E você percebe que não eram dos nossos, porque se afastaram de Cristo. Toda decisão e caminho que você segue que contraria o evangelho é mais um passo para longe de Cristo. E é isso, crente, crente brasiliense.
Quando eu falar brasiliense, incluam-se, viu? Porque vocês estão aqui, em Brasília. Então eu estou falando para os nascidos e para os achegados, como eu. Não nascido, mas achegado. Incluamos-nos todos. Toda decisão, todo caminho que eu sigo que contraria o Evangelho é mais um passo indo para longe de Cristo. E era isso que eles não estavam percebendo, eles não se deram conta e se tornaram o que se tornaram. Alguém que andou bem para longe de Cristo mesmo. Qualquer que seja a dificuldade, qualquer que seja a tristeza ou mesmo a apostasia que ocorra no cristianismo em qualquer lugar, essas coisas não deveriam nos levar a questionar a fidelidade imutável de Deus, a certeza do seu conselho, o caráter duradouro da sua aliança ou até mesmo a confiabilidade de suas promessas. Seria preferível abandonar tudo e todos antes de deixar de confiar na palavra de Deus. Entretanto, a situação e escândalo da igreja de Corinto nos alerta do quanto nós podemos ficar cegos para o Evangelho de Jesus Cristo quando nós fazemos pequenas concessões aqui e acolá. Nós ouvimos o ensino de Jesus, que até onde parece ele é bem claro. Ele fala assim, então, não sigam esse caminho, não é bom. Aí você fala, a gente está em Brasília, né? Brasília é diferente. Eu já ouvi isso várias vezes, né? Aqui em Brasília é tudo diferente. Eu falo assim, é mesmo. Tem gente safada, filho de Adão, igual qualquer lugar. Não tem nada de diferente. É diferente que quando cidades são maiores, você se perde mais nelas. É mais fácil andar meio oculto. Se bem que Brasília é muito difícil, né? Porque parece uma cidade interior aqui, né? E é um interior. Gente, aqui é o interior. Aqui você se esbarra com as pessoas várias vezes, exceto em alguns outros lugares. Brasilienses, para o que vocês foram chamados afinal? Porque Paulo, ele foi chamado para ser apóstolo, e vocês? Os coríntios foram chamados para ser santos, e vocês? E nosso terceiro ponto aqui, todos fomos chamados à comunhão de Cristo. Brasilienses, para o que vocês foram chamados? Os dois primeiros chamados possuem uma finalidade no texto: para ser apóstolo, para ser santo. Esse chamado à comunhão, ele é o bem supremo. Desfrutar de Cristo é o peixe não saber o que é água, porque ele simplesmente nada nela. Estar em Cristo realiza de tal forma a nossa identidade, que a gente não consegue sequer se isolar do corpo de Cristo, a igreja. Porque nós estamos nele, nós não conseguimos, não desejaríamos, porque não faz sentido nos isolar do corpo de Cristo. Portanto, crente que consegue se isolar do corpo, está com seu fundamento fora do lugar, e está dando aqueles passinhos para se afastar daquilo que Jesus Cristo ensina. Crente que consegue se isolar do corpo, está com seu fundamento fora do Evangelho, e está se distanciando na verdade de Cristo. Pode até sustentar doutrinas importantes no seu coração, na sua cabeça, mas tem negado o meio mais básico do Evangelho de Jesus Cristo. Nós fomos chamados em um corpo, nós fomos chamados à comunhão. Se você não está em comunhão, se algo impede a comunhão, cuidado, resolva logo, porque esse é um passo claro para se distanciar do fundamento. Quem nasceu de novo não tinha esse impulso, mas foi nascido de novo. Então não tem nem conversa de timidez no Evangelho, de ser introvertido. Por isso eu não participo da comunidade dos crentes. Quando alguém disser isso, olhe com ceticismo, olhe meio torto, mas e pergunte: como é que foi a sua história de conversão? Porque nós não tínhamos mesmo esse impulso. Mas como é que foi a sua história de conversão? Porque se a sua conversão existiu, dentro de você tem um impulso para o corpo. Foi assim que a gente foi criado de novo. É assim que a gente é nova criação. Se você está negando isso, você está negando o mais óbvio do Evangelho. Se essa pessoa for crente, depois dessa pergunta, como foi a sua conversão a Jesus?
Se a pessoa for crente, às vezes é só uma questão de ajuste. Sabe que nem exame oftalmológico? Este ou este? Volta o anterior. Este? Não, o outro. Este. É só um ajuste. E a pessoa saberá que há um novo princípio nela que a fará participar do corpo. Mas pode ser que a pessoa não consiga falar da sua conversão. Nesse caso, você apresenta o evangelho para essa pessoa de novo e outra vez. E ore para que Deus dê a ela um novo coração. Brasilienses, os nascidos aqui, os que estão brasilienses momentaneamente. Para o que vocês foram chamados? Alguns cristãos acham que essa cidade serve só para o seu trampolim de trabalho. Vai ganhar experiência, às vezes dinheiro, por cerca de 4 anos, em geral. Alguns duram mais, não é? E depois voltar para o seu lugar, onde você pode ser realmente quem é, onde você tem uma comunidade, onde você tem uma família. Às vezes a gente lida com crentes zumbis aqui, não é? Estão pensando em outra coisa, na sua raiz lá longe, no retorno, de estar por aqui por estar. Você sabe que ambientes multiculturais como o nosso, eles dão essa sensação. A sensação de que você não pertence a lugar algum, exceto aquele de onde você veio. Mas essa percepção é exatamente a que pode fazer você se perder e se tornar, na pior acepção da palavra, um coríntio. A família de Cristo, ela está em todos os lugares. Seja lá para onde você for, busque logo reconhecê-la, para benefício daquela família e seu. A dinâmica do corpo de Cristo é assim. Não de outro jeito. Você não está aqui só para usufruir um espaço, enquanto está aqui, mas você não pertence a esse lugar. Você foi chamado por Cristo. Você já pertence à família dele. É diferente. Então, cuidado. É fácil querer estar numa comunidade de destaque. Seus chefes são gente de destaque. Você começa a sonhar com uma igreja de destaque. Por que não escolher os melhores, as melhores? Lembrem que, por não seguirem o exemplo do nosso Senhor Jesus Cristo, é que seus chefes não sabem o que é uma liderança que serve. Servir o povo é só um slogan de campanha. E a justiça social, ela já se desconectou da mudança mais radical para que ela ocorra, que é a mudança do coração. Se isso não está no cardápio, cuidado. Cuidado, é muito fácil cair na armadilha sexual. Afinal, você está aqui só de passagem. A maioria das pessoas na cidade não te conhece. A maioria das pessoas da comunidade onde você está não frequenta os lugares que você frequenta. Você mesmo mal aparece na comunidade dos crentes. E, aliás, Deus te criou com sexualidade. Olha a bomba relógio. Você não tem conexões, você é um desconhecido e você foi criado com sexualidade. O que você vai fazer com essa naturalização dos apetites sexuais que essa cidade impõe? Sem a voz de Deus para orientar você, rápido você vai cair em uma armadilha sexual, armada por outros ou armada por você mesmo. Cuidado. É fácil começar a gostar de leite de planta, a comer feijoada vegana. É fácil tomar partido e se envolver em alguma treta sobre o comer. Afinal, tem tanta gente esperta esclarecendo o que e como comer. E é engraçado porque na igreja local aqui a gente vê que em dia de Santa Ceia, os crentes não estão fazendo fila para o cardápio. Como outro dia. Como outra vez. Eu estou preocupado com outras discussões sobre comida. Eu vou pular dessa vez. Cuidado. Tomar partido é uma exigência na cidade.
E você acaba levando isso para a sua comunidade local. Isso não seria um grande problema, porque, de fato, a gente avalia a fidelidade de comunidades à palavra de Deus. Mas é diferente quando você começa a se incomodar com aquele tipo de reunião, porque ela não se parece com uma reunião que você está acostumado no seu setor de trabalho. Cuidado. Os que levaram Israel para o exílio, no Antigo Testamento, gostavam de ouvi-los cantar. Os descrentes de hoje também gostam, nem todos, de ouvir crentes cantando. Não se empolgue com isso, porque logo você será tentado a olhar para a ressurreição apenas como uma data que se comemora no calendário, por volta de março ou abril. É só uma época para se arrepiar com as cantatas e peças teatrais. Mas ela mesma, a ressurreição, ela não tem nada a ver com a unidade da igreja, com a sua sexualidade, com amor ao próximo, nem com a vitória sobre a morte. Mas o povo gostava de chegar no povo de Deus lá do passado e falar assim: canta aí, suas músicas são legais, toca aí. Faz a mesma coisa hoje. Toca aí, bem legal essa música aí de crente. Brasilienses crentes, nascidos e chegados. O Pai os escolheu antes da fundação do mundo e ordenou-os para a vida eterna, para serem conforme a imagem de seu Filho. Essa eleição, ela permanece e no devido tempo traz o chamado, a justificação, a glorificação. Brasilienses crentes, nascidos e chegados, Cristo, em quem todas as promessas de Deus são certas, morreu por vocês, que foram dados pelo Pai, a fim de dar a vida eterna para vocês, e para que nenhum de vocês se perca. Vocês nunca serão perdidos em toda a eternidade, e ninguém vai tirar vocês da mão dele. Brasilienses crentes e chegados, o Espírito Santo que os regenera permanece eternamente com vocês, e sela vocês, ele é o selo para o dia da redenção. A aliança da graça, ela é firme e confirmada com juramento, inquebrável como um casamento, como um testamento. E é em virtude dessa aliança que ele chama os seus eleitos. Ele escreve a lei no íntimo de vocês, coloca o temor dele no seu coração, não permite que vocês sejam tentados além das forças de vocês, e ele confirma e completa a boa obra que ele começou. E ele os guarda para o retorno de Cristo, para aquela herança celestial. Em sua intercessão perante o Pai, Cristo age constantemente agora para que a fé nossa não desfaleça, para que nesse mundo nós sejamos guardados do maligno, para que os nossos pecados sejam perdoados e que todos possamos estar onde Ele está para contemplar a sua glória. Os benefícios de Cristo que o Espírito Santo concede, eles são todos irrevogáveis. Os que são chamados, eles são glorificados. E os que são adotados assim, eles herdarão a vida eterna. E os que creem nessa palavra já têm a vida eterna aqui e agora. E essa vida não pode ser perdida. É por isso que Paulo vai usar lá na frente nessa carta a tríade: a fé, a esperança e o amor. Porque a fé é um terreno firme, a esperança ela é uma âncora e o amor nunca acaba. Brasilienses, para que vocês foram chamados afinal? Vocês foram chamados para exercer os dons que receberam, para serem santos e ao fazerem isso, saberem que desfrutam de comunhão com Cristo. Deus nos ajude. Amém.